Olá humanos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver como funciona o sistema de partículas aqui da Flex. A Flex possui um sistema de partículas bem robusto e bem flexível. Aqui nós temos dois sistemas que nós devemos ver hoje, que é o Particle System e o Particle Emitter. Vamos criar aqui um Particle Emitter primeiro. Vamos deixar ele em Empty, para ele vir vazio. Vamos criar. Quando você abre, você vai ver esse nó aqui, né? Ele está vazio. A gente pode ver ele como se fosse uma grande peça de Lego, né? Ele é uma base onde você coloca os comportamentos da sua partícula. Então você vai definir a partícula da forma que você quiser, quais comportamentos ela vai ter e como os comportamentos devem agir. Então você tem aqui 4 seções. Você tem o Spawn, Initialize, Update e o Render. O Spawn vai lhe dar como sua partícula deve ser instanciada. Então, se você vai criar ela a cada segundo ou a cada 10 segundos, você vai criar apenas uma vez. No Initialize, você vai definir as características de cada spawn de partícula, tipo onde essa partícula vai ser instanciada, qual é a cor dela, o tempo de vida da partícula. E aqui embaixo, no seu Update, você pode definir coisas que devem acontecer a todo momento. Então, digamos que você queira criar uma partícula que ela sempre fica mudando de cor, como por exemplo o fogo, né? Você quer que o fogo ele comece, que a partícula de fogo ela comece com a cor mais avermelhada, laranja, e com o passar do tempo ela vai se apagando. Esse tipo de coisa é definida aqui no update. E o render é o que vai definir realmente a aparência dessa partícula, o que ela deve instanciar, se ela deve criar um sprite ou se ela deve criar um modelo 3D. É importante que você entenda como funciona cada seção para você não se perder aqui dentro. No começo pode parecer um pouco complicado, mas o sistema de partículas ele é bem simples quando você entende como funciona a base do seu comportamento. Eu vou criar uma partícula aqui, mas essa partícula é só para a gente estudar, para ver como funcionam as coisas. Eu não vou criar uma partícula tipo de fogo ou de fumaça, nada disso, tá? Só para a gente aprender como funciona isso aqui. Digamos que eu queira criar uma partícula que ela seja instanciada a todo momento. Então eu preciso vir aqui no spawn e adicionar um módulo constante spawn rate. Ou seja, você tem que spawnar essa partícula a todo momento. E você tem aqui a quantidade de partículas que devem ser instanciadas. Você tem outras opções, como single burst ou periodic burst. A gente pode ver isso aqui depois, tá? Mas basicamente o single burst ele vai criar a partícula apenas uma vez, como se fosse uma explosão. Ela vai criar partícula e depois acaba. Periodic Burst. Você vai criar partícula a cada segundo ou a cada 5 segundos. Então você vai como se fosse pequenas explosões, tá? Mas vamos deixar isso aqui como constante por enquanto. E aqui eu quero colocar que essa partícula seja instanciada em um plano. Como se fosse por exemplo, fogo está no chão, né? Então poderia se encaixar muito bem um plano, que você poderia colocar uma caixa, uma esfera, tem várias opções aqui, basta você escolher qual você quer. E aqui tem algumas informações, como o tamanho, a posição dele, e no seu render, aqui embaixo, você vai colocar aqui um short, e você também vai colocar um sprite render ou um model render. Eu vou colocar aqui um sprite, tá? E aqui ele pede para a gente um material, para a gente poder renderizar essa partícula. Esse material precisa ser do tipo de partícula, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco como a gente pode criar um material personalizado para nossa partícula, mas no momento eu vou usar um material padrão da Flex. Então, Particle, aqui, Particle Material Color. E agora nós vamos colocar aqui qual vai ser a cor dessa partícula quando ela for criada. Eu quero colocar aqui um tom Color, Set Color. Opa, e já tá funcionando, tá vendo aqui? Quando nós colocamos nossa cor, a partícula já funcionou. Então você pode ver que as partículas estão sendo instanciadas dentro de um plano, né? Como nós colocamos aqui. Se nós colocamos aqui, trocarmos isso aqui para uma caixa, aqui um box volume, você vai ver que as partículas vão ser criadas dentro de uma caixa. Vou colocar uma cor mais interessante, porque essa partícula tá um pouco difícil de ver. Vou colocar aqui um vermelho bem forte. A maioria das partículas, principalmente por ser um sprite, pode ser interessante nós fazermos ela sempre ficar olhando para a câmera.
Então aqui no seu Initialize você vai definir o tipo de orientação da sua partícula. Então você vem aqui, Orient Sprite. E você vai deixar aqui como Face Camera Position, por exemplo. Aí ele vai ficar sempre olhando para a posição da câmera. Como você pode ver agora, a partícula está sempre olhando para a gente. E tem muita coisa que dá pra gente mexer aqui, como velocidade, gravidade, cor da partícula com o passar do tempo. Inclusive vamos fazer isso agora, né? Vamos definir a cor da partícula com o passar do tempo. Eu quero que essa partícula ela seja criada azul e com o passar do tempo ela mude a cor dela para vermelho. E a gente pode usar como parâmetro o tempo de vida da partícula. Então quanto mais velha a partícula é na cena, mais a gente muda a cor dela para vermelho. Para fazer isso, nós vamos usar aqui o nosso update. Nós precisamos dizer para o sistema que nós queremos calcular o tempo de vida da partícula. Então, vamos colocar aqui um age. Então, update age. Não mudou nada ainda, tá? Aqui no seu initialize, você também precisa definir o tempo de vida que essa partícula vai viver. Então, eu quero que essa partícula dure 10 segundos, 15 segundos. Posso colocar aqui um set lifetime. Então, o tempo de vida. Aqui é definido para 10 segundos. Eu posso mudar isso aqui para 1 segundo. Então você pode ver que ela vai criada, né, e depois ela já é destruída. Eu vou deixar aqui para 5 segundos. E aqui eu quero definir uma coisa. Eu quero criar um gradient color. Uma cor gradiente. E isso vai ser definido aqui no seu update. Você coloca aqui um set color. Então, no seu update, ele vai ficar definindo a cor da partícula a cada frame do seu jogo. Tanto que você pode ver que quando a partícula é criada, ela é vermelha, e depois de um milésimo segundo, ela já muda de cor para branco. E por que isso? Aqui no seu Initialize, você definiu a cor dela para vermelho. Logo em seguida, no seu update, você definiu para branco, né? Como está aqui. Então, nós vamos mudar aqui para esse gradiente. Agora você pode definir a cor dele aqui. Coloque aqui um azul bem forte. Aqui no seu spawn, você também troca para azul, para tirar esse efeito vermelho quando ela é criada. E aqui você coloca um vermelho. Para definir a cor da partícula com o passar do tempo, nós temos que pegar a idade da partícula normalizada, ou seja, um valor que vai de 0, quando a partícula é criada, até 1, que é quando a partícula vai ser destruída. Então, age, aqui ó, particle normalized age. Você pode ligar aqui, você pode ver que agora, com o passar do tempo, a partícula muda de cor. Legal, né? E se você diminuir o tempo de vida da partícula, ele troca de cor mais rápido. Ó. Mas é interessante, para deixar essa partícula mais viva e mais interessante, colocar uma velocidade nela. Então ela poder ficar andando por aí. Como se fosse uma chuva, que ela pode cair, ou uma fumaça que ela vai se levantando com o passar do tempo. Para isso, nós temos que definir uma velocidade inicial para ela. Então, quando a partícula é criada, nós vamos definir para ela uma velocidade na qual ela pode andar. Essa velocidade, ela pode ser aleatória também. Então, você vem aqui no seu Initialize e coloca aqui um set velocity. E qual vai ser a velocidade dessa partícula? Nós podemos vir aqui e colocar um random float 3 range, ou seja, ela vai criar uma velocidade aleatória dentro do que a gente coloca aqui, tá? Então eu quero que essa partícula se mova para cima. Então posso colocar aqui a velocidade mínima dela vai ser 10 e a velocidade máxima vai ser 100. Então, da forma que essa aqui, ela vai andar ou devagar ou rápida, tá? Isso vai variar de partícula para partícula. Então eu posso ligar essa velocidade aleatória no seu set velocity. E agora você pode ver que a partícula já está subindo. Algumas vão mais rápidas, né? Como você pode ver. E outras bem devagar. Vou aumentar aqui para 500. Olha só. Vamos trocar aqui o spawn dela para um plano. Ficar mais bonito aqui. Vamos aumentar a quantidade de partículas. 200. Olha só que legal.
trocar o tempo de vida, assim. Bom, pessoal, então é basicamente assim que funciona o sistema de partículas, né? Um emissor de partículas. Você tem aqui o seu spawn, initialize, update e o seu render. Então você pode definir as características da sua partícula nesses lugares aqui. E o legal é que você pode definir comportamentos ainda mais flexíveis usando essas propriedades adicionais. Você também pode colocar parâmetros na sua partícula. Aqui, né, você pode colocar aqui o tipo de parâmetro que você quer. Tipo, você pode colocar velocidade mínima, máxima e outros parâmetros. Mas eu não vou colocar aqui, tá? Você pode fazer isso. E é isso. Vamos lá, né? Ver como funciona agora o sistema de partículas, né? Bom, já criamos aqui nosso emissor. Mas você não pode jogar ele para cena. Você precisa vir aqui e criar um sistema de partículas aqui. Você pode imaginar ele como se fosse um grupo de emissores de partículas. Então, se você tiver vários emissores para criar um efeito, tipo, você quer criar um fogo realista, você vai ter que colocar fumaça, fogo, faíscas. Então você cria esses emissores separadamente, né? Depois você pega todos eles, juntam todos eles aqui. Você vem aqui no seu emissor e joga ele para cá. Você vê que está funcionando, né? Inclusive, se você selecionar o seu emissor aqui embaixo, você vai ver que você tem uma série de configurações que você pode fazer aqui para cada emissor que você criar. Inclusive, os seus parâmetros que você criar da sua partícula, você pode vir aqui e modificar eles para cada sistema de partículas, o que é muito legal e facilita muito para quando a gente tem muitas partículas e nós queremos reutilizar o mesmo sistema várias vezes, mas com configurações diferentes para deixar tudo mais natural, né? Então você pode salvar aqui, tá? E vamos pegar esse sistema de partículas e vamos jogar para cena. Olha só. Tá funcionando, né? Ele é bem grande, como você pode ver. A gente pode diminuir isso aqui. Ver aqui no seu emissor. Aqui no tamanho dele, você pode diminuir. Seu plano de spawn, você vem aqui e diminui para 1 metro. E aí você diminui também o tamanho da partícula quando ela for criada. Para fazer isso, você pode vir aqui no seu Initialize, aqui um Set Size. Aqui ó, Set Sprite Size. Vamos diminuir a velocidade. Aí. Já está mais interessante agora. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para deixar o tutorial mais completo seria a gente criar um material de partículas pra gente, né? Porque até o momento nós estamos usando o material padrão da Flex. Então você pode vir aqui, New Material, e aqui nele colocar e o tipo dele, que é o domain, você troca para Particle. A partir de agora, esse material ele é específico para trabalhar com partículas. Você precisa deixar esse tipo de material, tá? Você não vai conseguir criar uma partícula usando um material que não seja de partículas. Outra coisa que é interessante, depende muito do tipo da partícula, mas pode ser interessante você colocar ela aqui para transparente, porque assim você pode deixar essa partícula transparente com o passar do tempo, tipo uma fumaça, é mais interessante você deixar transparente. E agora basta a gente colocar a cor da nossa partícula. Então você vem aqui e coloca um Particle Color. E por que eu tenho que usar esse nó ao invés do seu nó padrão de cor? Porque quando você tem esse Particle Color, você tem controle na cor da sua partícula, né? Você pode definir a cor da sua partícula pelo editor de partículas. Então você vem aqui, coloca ele aqui. Agora o seu material vai pegar a cor da sua partícula, tá? Outra coisa que devemos fazer é pegar aqui em um pack e vamos pegar aqui o W, que é a nossa opacidade, nossa cor, e jogar aqui no nosso opacity, porque assim nossa partícula pode ficar transparente, tá? Desde que esteja definido aqui para transparent. E aqui você pode trocar o material e vamos colocar o nosso material que nós fizemos aqui. Aí, beleza.
Agora vem aquela coisa que eu falei antes sobre nossa cor de partícula. E se você não deixar esse aqui como particle color e colocar apenas a cor padrão, você aleatória, tipo deixar essa cor aqui e jogar pra cá e aqui, você pode ver que mesmo você define a cor dessa partícula aqui no seu nó, ele não funciona, tá? Então você não pode deixar essa cor normal aqui. Você precisa pegar a cor da sua partícula. E beleza, pessoal? Então foi isso a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.